Olá, meus amores! Cheguei chegando com mais uma bonequinha linda, num capricho para vocês, trazendo bastante coisinha aqui. Temos um cabelo com trança, para quem tem dificuldade para pintar cabelinho aí, ó. Como eu vi ali na nossa caixinha, que tem gente com dificuldade para pintar nariz, tem gente com dificuldade para pintar cabelo. Pois então, pele, né? Olhinho. Olha que linda essa menina, que ela tá de frente. Eu vou trazer tudo nos detalhes, nos mínimos detalhes para vocês, explicando bem certinho, bem de pertinho. O que vocês acharam da nossa camponesa? E uma coisa boa que eu vou poder disponibilizar o risco, tá? Para quem quiser pintar ela comigo, tá certo? Descrição do vídeo vai ficar o risco mais o guia de cores, beleza, gente? Fica comigo aí que vocês vão amar essa aulinha, tá? Ainda mais ganhando o risco, né? Quem é que não quer pintar uma boneca linda assim, com tanta beleza? Ela vai ficar linda. Já convido você a deixar aquele likezinho no capricho, deixar aquele coraçãozinho no comentário. Por favor, gente, precisamos que o canal cresça, né? Trago aulas lindas para vocês e vocês curtem, comentem e compartilhem. Um ajuda o outro, beleza? Bora para nossa vídeo? Se inscreva aí no canal para quem ainda não é inscrito, tá? Ativa o sininho. Você será notificado sempre que eu postar vídeos novos, que nem essa fofa aqui, ó. Vamos junto? Vem comigo então. Bom, gente, começar na pele, né? Provavelmente vou fazer em 2 vídeos, tá? Pra não ficar longa e cansativa pra ninguém. Cuidado aí na hora de vocês tirar o risco. Eu sempre repito isso porque o risco ele é fundamental. Vocês estão vendo que eu tirei todas as informações que eu preciso? Olha só o cabelo dela com os movimentos, né? Pra dar todo o efeito na hora da gente vir trabalhar com sombra e luz, tá vendo? Então, já peço para vocês tomarem cuidado, tá? Nesses detalhezinhos, porque a gente pensa que não faz diferença, mas faz, tá? Um risco bem tirado, você consegue pintar qualquer coisa, porque ele é o seu guia. Então, caprichem aí na hora de tirar o risco. Isso aqui é uma encomenda, tá? E eu tô fazendo num pano de prato. Então, imagina essa fofa pintada aí numa capa de almofada, numa camiseta, numa fronha, como eu já fiz numa videoaula de uma menina linda aqui de cabelo preso também. Enfim, né? A gente pode usar a criatividade e fazer em vários lugares. Essa aqui, ela vai ser para uma saia de crochê, ó. Então, eu já fiz ela com um acabamento para fazer sainha de crochê. Então, por isso que quando eu disponibilizar o risco para vocês aí, ó, para quem gosta, né, de fazer bonequinha aí para vender, para pintar, ou se quiser comprar de mim, eu vendo as bonecas prontas, sem acabamento, tá? E aí é só entrar em contato comigo aí pelo direct, né, pela nossa conversa aqui no YouTube, que eu venho tá entrando em contato com vocês, tá bom? Bora lá então. Vou começar aqui, clareador. Gente, não aperta o pincel, passa o clareador com a mão bem leve, bem delicadamente, porque se você ficar apertando o seu pincel na hora de aplicar, essa tinta ela penetra, ela marca, tá? Vindo quando você passar outra cor por cima. Então, não aperta o pincel, mão delicadamente, bem leve. Aplico aqui, ó, uniforme, espalho bem. É uma boneca em tamanho pequeno, então não tem necessidade de ficar fazendo ela por partes, né? Eu vou começar já pintando e fazendo sombra e luz aqui, tá? A gente vai começar a mudar um pouco a técnica de trabalhar com uma cor só primeiro de base. A gente já vai trabalhar com sombra e luz ao mesmo tempo. Tenho a minha foto referência, onde eu consigo ver todos os detalhes que eu preciso estar fornecendo para vocês, tá bom? Bom, separa rostinho de boneca e pêssego, tá? Pra começar.
Vamos começar aqui, ó, por baixo do olhinho dela. Eu vou só visualizar aqui se tá tudo certo. Passando, ó, embaixo do olho, eu levo até no canto. Aí eu venho cá pra boca. Ó, o meu nariz, cuidado para não perder o risco. Tô pintando bem devagar para vocês acompanhar todos os detalhes aí para quem tem dificuldade para pintar rostinho, né? Cantinho do rosto. Essa camponesa aqui, sinceridade, tá? Ela tem um rostinho tão delicado, tão meigo. Ó, comecei com pêssego lá em cima, cantinho da orelha, não pintei a orelha ainda. E eu vou trazer pra cima do rostinho de boneca. Lá em cima no cabelinho, ó, passei o pêssego. Questão de pincel, vocês trabalhem com o que vocês têm, tá, gente? Voltei pro pêssego pra unir as cores aqui agora, ó. Então, a gente vai matizar, ó. Fazer a junção pra ficar tudo certinho, nada manchado. Vamos fazer uma pele bem linda, né? Agora que eu tô vendo que o meu... Ai, carambola. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu passei brilho. Vai ficar. Seja o que Deus quiser. Essa boneca vai ficar toda brilhosa. Eu passei brilho na minha tinta. E agora a minha tinta tá deixando uma suavidade assim com um brilhozinho. A minha boneca vai ficar cheia de purpurina. Eita lasqueira, vamos ver no que vai dar isso aqui. O máximo que vai acontecer é ficar toda brilhosa. Muito glamour pra ela, né? Então, cuidado aqui, ó, na pálpebra, tá? Pinta só até a parte de cima, não desce, porque essa parte ali, ela é mais escura. Então, vamos fazendo com calma. Olha a minha sobrancelha aí pra não perder. Pêssego. Cadê meu prato? Agora, gente, a gente vai começar a moldar já o nariz e o olho, tá? Cuidado aqui, vamos fazendo com calma. Deixa eu pegar. Eu vou dar um pouquinho de zoom pra tentar deixar mais... Vamos ver, eu vou ficar prestando atenção pra ver se ele não vai desfocar na hora de pintar, ó. Cantinho aqui do nariz, gente, ó. Vou fazer desse lado, não vou trazer ele pra cá, tá? Agora, esse narizinho, ele está de frente, então a gente tem que cuidar na hora de pintar, não é só pegar e enfiar tinta pra tudo quanto é lado. Ó, e eu vou levando ele pra cima do meu rostinho de boneca, olha lá, ó. Eu tô separando todas as cores, mas deixando tudo bem harmonioso, né? Fiz ali. Vou pegar um pouquinho de nada, vou trazer agora um pouquinho pra baixo. Essa boneca vai ficar toda purpurunada. Trago ela pra cá, ó. Uma suavidade, tá? A gente tem que manter. Aí eu entro agora com rostinho de boneca. Aqui na hora do nariz, a suavidade é tudo. Não marquem o nariz, gente. O nariz ele tem que ficar o mais natural possível. Fica muito feio boneca com aquele nariz marcado, vincado ali, que tu vê assim, aquela... Nossa, fica muito feio, tá? Me desculpa, mas eu não gosto. Então, assim, caprichem, façam as coisas ficarem delicada. Quanto mais delicada a boneca, mais bonita ela fica. Ó, eu vou trabalhando com as duas cores. Já passei pro outro lado. Vocês observem que eu tô pegando sempre pouco em pouco a tinta.
conforme eu vou vendo aqui minha foto referência, eu vou botando mais tinta, menos tinta, e assim vai indo. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Olha só, tá vendo? A vinca, lá vem com um pouquinho de pêssego, de rostinho de boneca, e eu suavizo, ó. É muito fácil, tá? Então, vocês podem observar, ó, que a gente já tem a marca do nariz, ó, vinco, vinco, só que é suave, né? Vou finalizar a parte de cima aqui. Olha, quando eu chego aqui no pêssego, olha como é que eu venho com o meu pincelzinho. Eu não aperto o meu pincel, vou trazendo bem devagarinho, suavizando as cores e deixando bem suave, tá? Em cima da sobrancelha, não pinto a pálpebra na parte de baixo, é até o risco. Então, venho aqui, apliquei, vou pegar mais uma pitoquinha de pêssego, vou trazer aqui, vou juntar as cores, ó. E um pouquinho de rostinho de boneca, e assim, gente, ó, olha aqui, que fácil, né? Vou voltar aqui, ó, vou clarear um pouquinho mais. Ó, marquei, tá vendo? O lado de cá. Vamos lá pra cima. Aqui, pra finalizar esse canto, o cabelo dela está dobrado. Então, a gente vai vir aqui, ó, passando o pêssego bem no canto do cabelo, tá? A gente tem sombra do cabelo nessa parte, então tem que ter uma sombra mais marcadinha, tá? Ó, passei lá em cima, juntando as cores, suavizando tudo. Rostinho de boneca. E eu vou pegando o pêssego e vou juntando, suavizando tudo. Fechando bem a trama do tecido. Mesmo sendo um pano de prato, você pode sim, né, tá fazendo uma bela pintura e vendendo como um pano decorativo, deixando só para enfeite, né? Até porque quando tem uma pintura grande, fica difícil de você usar ele no dia a dia na cozinha, né? Então, esse aqui é um pano que ele vai ser para decoração, não para uso, né, de secar louça e tudo mais, mas sim, tá colocando aí em cima de um fogão, né, pendurando como um pano de prato para tá decorando, né? Pronto, lá em cima já foi feito. Vamos pro cantinho do rosto dela. Ó, cantinho do rosto. Eu vou passar mais ou menos até no pé da orelha aqui, ó, tá vendo? Passei aqui. Escureço um pouquinho o canto aqui, ó, onde está o olhinho dela. Ó. Deixa eu só pegar meu... Deixa eu pegar esse pincel aqui. Tenho que começar a usar um pincel novo e... Vou vir com o rostinho de boneca, suavizando tudo. Eu vou pegar minha misturinha aqui, que eu sempre faço, né? Pra trabalhar com as pinturas, ela ajuda. Observe que em cima da pálpebra eu não pintei ainda, tá? Não cheguei lá. Ó, vou mudar o meu pincel para um menorzinho, porque chegou agora no nariz. Vamos lá. Narizinho. Já fizemos a parte de cima desse narizinho. Vamos continuar agora? Pois então, aqui no meio dele, ó, eu vou passar tinta
Cuidado com excesso, tá? Olha o risco, não vão perder o risco. É um nariz de frente, então tem que cuidar. Vou pegar um pouquinho de pêssego, vou marcar aqui já, ó, porque é fundamental a gente saber onde é que tá o meio para começar a fazer a sombra. Pêssego na parte de baixo do nariz, ó, fiz aqui a lateral com pêssego, porque temos uma sombra, né, vindo do lado de cá, ela vem pra cá, ela pega aqui o canto da boca. Então, o pêssego vai ficar aqui. Ó, que eu tô sempre passando pouca tinta. Já vem com o rostinho de boneca, já faço aqui a junção das cores também, ó. Isso aqui é só a base, tá, gente? Ainda tem outra cor que a gente vai ter que aplicar pra vir fazendo toda a etapa aqui do rosto dela, né? Ó, fiz ali do lado de cá, já tem mais luz. Então, ó, pêssego na parte de cima. Gente, eu tiro o excesso no pratinho que ajuda, tá? Coloquei ali. Uso um pincel aí pra tá vindo tirar o excesso de tinta e deixar suave. Faço o outro lado pra fora, né? Junto ele pra fora, ó. Fiz aqui, só que deixa eu arrumar porque eu subi pra cima onde era claro. Senão o nariz dela vai ficar com deformação. Vou arrumar, ó. É, aqui tem que ficar claro. Tá vendo? Então, a gente tem que cuidar desses detalhezinhos, né? Ó, já tô arrumando. Vocês pensam que não faz diferença, mas faz sim, gente. Muita diferença. O lado de cá vai ficar assim mesmo, tá? Ó. Depois a gente vai fazer os outros detalhes pra fortalecer. Eu vou só esperar secar um pouco aqui, tá bom? Vem com pêssego, jogo aqui, ó. Ela vai ficar clara ali e eu faço o traçadinho da boca. Vai ser uma marquinha bem suave. Aqui no narizinho, eu vou pegar um filete pra auxiliar melhor aqui, tá? Como é que a gente vai fazer, ó? Eu vou fazer um traçado pra cá, uma meia lua pra cá, marcando bem o meio, ó. Entendeu? Agora, gente, joga pro meio. Só joga pro meio. Olha aqui, ó. Olha que fácil que é. Vou pegar um pouquinho mais de pêssego. Vou marcar bem aqui em cima, ó. Tiro o excesso. Olha lá, juntei a minha bolinha. Vocês observaram que eu fiz uma bolinha aqui no meio? Ó, marquei. E agora, o que que eu tenho que fazer? Suavizar. Só isso. Vou pegar o outro pincel, vou vir aqui, ó, vou suavizar, ó, só passar por cima pra suavizar tudo. Tá dando pra ver bem? Ó, vamos lá então. O que que eu fiz? Passei pêssego na parte de baixo, dos dois lados, puxei a tinta, né? Fiz aqui, ó. Passei aqui e passei aqui, puxei a tinta, tá? Puxei aqui. Pra fazer o nariz no meio, eu fiz uma meia lua pra cá, uma meia lua pra cá. Juntei aqui embaixo, junto com essa covinha, e fechei a minha meia lua lá em cima. Ficou um círculo. A gente faz agora suavidade em toda essa base, deixando aqui no meio um pouco mais escuro e reserva, tá? É assim mesmo. Calma que ainda tem muita coisa pra fazer aqui. Ó, eu só tô suavizando agora os demais. E bora lá terminar aqui, ó. Venho com o rostinho de boneca, ó, na parte de baixo. Eu tô separando todo
o ângulo de sombra e luz aqui nessa pintura. E isso que é o importante. Que a próxima etapa, você já tendo isso aqui em vista, né, o que é, onde vai cada cor, gente, fica muito mais fácil depois para vocês virem fazendo a próxima etapa. Vou pegar pêssego, ó, um pouquinho de pêssego. Aqui, ó, a boca dela tem a cova aqui, ó, a covinha pra cá, ó, marquei. Vou puxar pra baixo. Deixa eu tirar um pouquinho do excesso. Embaixo da boquinha dela, eu vou marcar também. Ó. Agora eu vou esfumar pro queixo, mas eu não vou fechar aqui no meio. Tá vendo? Ó, botei pra cá e eu não fecho o meio. E agora, gente, aqui, ó, suavizar. Suavizo tudo. Movimento circular, com a mão bem leve. E o rostinho de boneca vai entrar aqui, ó. Deu pra entender? Vou pegar um pouquinho mais de pêssego, porque ainda não terminou. E eu vou vir aqui, ó, bem no cantinho desse rosto, fazer um esfumado pra dentro, bem suave. É um pequeno foco de luz, de sombra que tem aqui. Tiro o excesso e eu vou esfumar. Então, o segredo aqui, gente, é vocês fazer com que essa pintura fique suave, né? Vocês não podem deixar tudo marcando. Ó, e eu tô suavizando ainda, tá? Não terminei. Como ela é uma cor que quase é, né, parecida com a de baixo, quase não dá pra ver. Mas não se preocupem que ainda vai... Ó, eu só vou fazer o traço aqui, tá? Porque vai ficar mais marcadinho aqui esse cantinho da boca. Já vamos lá pra orelhinha? Aproveitar. A orelha, gente, a gente vai começar já com pêssego direto, porque ela é bem escura, ela tem uma sombra bem marcada. Então, na parte de dentro, ó, vou colocar pêssego. Que é só a nossa base, tá? Vem outra cor depois, só tô ajustando aqui alguns pontos ainda que tá faltando. E aí, gente, esquece o brinco, passa por cima, depois é fácil de fazer. Com um rostinho de boneca, eu vou continuar na parte de baixo, deixando o meu pêssego aqui, ó, eu não mexi em nada lá, tá? E finalizo com a pontinha da orelha ainda com um pouco de pêssego, ó. Ela tem que ter um pouco mais de sombra. Beleza? Vamos para outra. Mesma coisa, tá? Temos duas camadas aqui de orelha. Essa aqui, ela tá um pouco diferente da outra, então o pêssego vai ficar só aqui, ó. E aí, o rostinho de boneca na parte de baixo. Eu nem limpo o pincel. Ixi, botei tinta demais. Eu vou tirar um pouquinho do excesso. Pouquinho de pêssego, ó. Aqui, jogo pra cima. E aqui, jogo pro meio. É um lugarzinho tão pequeno, né? Mas tem que ser feito, tá bom? Vamos voltar aqui na pálpebra dela? Pois então, pêssego, vocês vão pintar na parte de dentro. Cuidado que ela tem um cílio bem marcado, essa bonequinha. Ó, joguei aqui, tampei o meu risco. Vem mais uma cor depois. Então, essa área aqui vai ficar bem marcada. E assim, eu vou fazer dos dois lados.
Claro que se eu vejo que eu tirei o risco um pouco torto, eu arrumo, tá? Às vezes a gente tem esse poder, né, de poder estar arrumando. Vou pegar um pouquinho de pêssego, metade do olho, um pouquinho ó, meio é aqui, um pouquinho pro meio, do meio pra cá, ó, passa o pêssego. Vamos fazer uma suavizada aqui nessa área, meio, um pouquinho pra cá e jogo também, ó. Gente, é pouca tinta, tá? Não vão... Ó, pra tirar minha marca, já passo o rostinho de boneca em volta e já suavizo tudo. Marquei o olho, mas ficou bem suave, tá vendo? Beleza? Vamos partir para a próxima etapa. Agora é o pescoço, né? Vou passar diluente, clareador, diluente não, clareador. Pegar tinta e a nossa boneca dá-lhe brilhar. Tá brilhando, deixa brilhar, vai ficar bonito. Bom, aqui nós também temos um jogo de sombra e luz, assim, bem top. Como a minha luz tá vindo daqui, desse lado, ela tá vindo desse lado aqui, ó. Aqui nós vamos ter sombra, tá? A gente tem que seguir a risca, a estratégia aqui de luz e sombra para ficar bem certinho, tá? Então, eu vou marcar mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu ver. 1, 2. Tem o segundo gomo, o segundo gominho, ó. E pega lá embaixo do queixo dela. Marquei, tá? Sem medo, ó. Marquei. Pega lá no queixo e volto pra cá, trazendo o pêssego. Só pêssego. Ó. Se vocês tiverem a foto referência, gente, vocês conseguem fazer bem tranquilo. Nossa, gente, que marcado que ficou. Essa luz aqui, essa sombra, ela vai sim ficar bem mais marcada do que o demais ali em cima no rosto dela, tá? Isso aqui é proposital mesmo. Cheguei aqui, ó. Agora eu vou sim dar só aquela suavizada, mas ela vai sim continuar bem marcada. Tá? Então tá. Fizemos toda a parte aqui, a divisão já do principal ponto de luz e sombra. E agora a gente vai começar. Deixa eu só tirar um pouco o zoom pra mim ter uma... Vamos passar o rostinho de boneca em tudo aqui. Ó, aqui nesse canto não, tá? Temos um babadinho aqui, tá? Então, pinta em volta, não tampa. Eu até pensei em fazer transparência nessa boneca, mas fiz aqui as avaliações e eu acho que não ia ficar legal e eu mudei de ideia. Ó, o pêssego vai entrar nesse canto aqui e também vai se formar uma linha reta marcada, tá?
Já tô vindo com o meu rostinho de boneca e tô suavizando, ó, mas eu não tô tirando a marcação ali do pêssego, tá? Continuando preenchendo. Beleza, fiz aqui os meus 2 pontos principais de sombra, né? Eu vou voltar só mais um pouquinho, gente, aqui, ó, no queixo dela, porque ele é um pouquinho mais largo, essa sombra aqui. Então, eu só vou realçar isso, assim, prontinho. E ela fica, né, quase que reta mesmo, tá? Então, bem assim mesmo. Vamos começar a fazer agora a clavícula dela. Tenho 3 riscos, tá? Vocês também, quando forem tirar, lembrem, tirem todos os risquinhos para vocês não perder nada. Eu vou começar pelo meio. Faço uma meia lua bem suave e eu jogo ela lá pra cima, aqui, ó. Vai mais ou menos, só um pouquinho, tá? Não é nada chamativo, não. Suavizo ela pra dentro. Beleza? E vamos continuar, pegando pouca tinta. Temos o risco do lado. Eu vou fazer ela pro lado, ó. Joguei pra cá. E agora vou suavizar aqui também pra dentro, ó. Pra cima, no caso, né? Tá? Tô só marcando, depois a gente suaviza tudo. Temos o outro risco do lado de cá. Marquei, ó. Joguei ela pra cá, fiz um triângulo, ó, deitado. Marquei. Suavizei pra dentro, joguei pra dentro. Por enquanto tá tudo bem visível, né? Porque a intenção é essa mesmo, tá? Daqui a pouco a gente já vai tirar essa marca aí. Vou pegar mais um pouquinho de pêssego e vou trazer, ó, bem pouquinho aqui, ó, um traço. Gente, isso aqui tem que ser feito rápido, tá? Porque senão seca e vai marcar. O traço que eu acabei de fazer, olha ali, ó, ele quase não aparece, ele fica bem suave. Agora, eu vou suavizar o resto, tá? Suavizando, vou marcar e vou deixar suave. Aqui também. Vou voltar com o meu pincel pequeno. Tirei o excesso aqui. Ó, sabe o nosso risco que a gente botou pro lado de cá? A gente vai fazer mais um bem embaixo. E vai suavizar pra baixo. O lado de cá não vai ter daí, tá? É só ali mesmo. Eu vou dar mais uma leve escurecida aqui. Aqui vai ficar um pouquinho mais marcado. Pegar mais um pouquinho de pêssego e eu vou começar a marcar, gente, ó, bem no meio de cada babadinho. Só um pouquinho. Suavizo pra dentro. Isso aqui tudo vai ter acabamento depois, né, o babado, então vocês não precisam se preocupar. Beleza?
Tá dando pra ver? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como é que fica pra vocês aí, se aparece bem. Bom, no vídeo talvez tá bem suave, né? Mas ao vivo aqui fica bem visível. Mas a próxima etapa vai dar uma melhorada aqui no ponto, né? Tá bom? Bom, agora a gente vai fazer a parte do braço. Vou passar o meu clareador. Dos dois lados, tá? Já vou fazer. Ó, o pêssego vai entrar aqui nessa parte, onde está o babadinho, né? Vamos escurecer, então, essa área aqui. Já vou aplicar o rostinho de boneca. Observa que eu não tô passando tinta nos cantos. Tem o detalhe, ó, aqui do pulso, né? Você tem que fazer um vinco mais ou menos aonde, ó, se baseia pela saia, né? Ela vai pegar aqui, então vocês têm que seguir no vinco aqui pra poder fazer o detalhezinho da mão, né? Chegou aqui no rostinho de boneca, ó, e junto com o pêssego, vamos suavizar. Vou pegar mais um pouco de pêssego e vou jogar pra cima do salmão, do rostinho de boneca. Vou falar salmão bebê. Vou pegar pêssego, colocar bem em cima do meu risco, um vinco de fora a fora, ó. E vou suavizar pra cima do rostinho de boneca. Mesma coisa, eu vou fazer do outro lado. Vou mais um pouquinho de pêssego. Tampem o risco, tá? Suavizo. Meu diluente, minha misturinha. Olha aqui, ó. Tô suavizando. Chegou aqui, ó, vou colocar um pouquinho também, ó, e escurecer essa parte, tá? E pra finalizar, ó, o bracinho dela, bem no meio, a gente vai fazer uma marquinha. Agora eu vou olhar aqui, ver onde é que precisa de mais tinta, né? Beleza? Mesma coisa vai ser feito do outro lado. Cantinho do braço, vamos fazer com pêssego. Rostinho de boneca no meio. Chegou aqui, ó, suavizo trazendo o pêssego pra cima do rostinho de boneca.
faço a junção das cores. Quero saber aí nos comentários qual que é a sua maior dificuldade aí que você tem para pintar boneca. Deixa nos comentários que aí eu vou procurar trazer vídeos exclusivos de determinada aula, não pintando a boneca inteira, né? Vamos supor, vamos pintar só o nariz, vamos pintar só o olho. Aí eu vou fazer vídeos curtinhos assim, gente, porque fica mais fácil, né? Queria então saber de vocês aí. Eu tô com uma encomenda grande de boneca agora. Vai sair muita videoaula de bonequinha aí. Eu quero então aproveitar e já fazer dessa forma para vocês ficarem pecos na pintura de boneca, né? Para não terem mais o medo de vir e fazer sozinhos. Não ficar dependendo de um professor para estar ensinando como pintar. Vocês virem se desafiar e conseguir, né? Esse é o meu objetivo aqui no canal, tá, gente? E quando vocês publicarem, me marquem, por favor. Principalmente essas bonecas que eu vou doar ao risco, tá? Vai ter uma mais linda do que a outra. Me aguardem aí que vocês vão adorar. Vou marcar o meu meio aqui, ó, né? Como eu fiz no outro lado. Suavizo. E pronto. Só tô ajeitando, tá? Ver se o braço não tá torto. Ó, o meu tava faltando uma beirada aqui. Já arrumei. Pronto. E aí, vai ficar lindo ou não vai? Nossa, eu tô adorando. Vamos voltar para continuar na próxima cor. Deixa eu arrumar aqui. Bom, gente, agora nós vamos começar a fazer a profundidade, que é fundamental, que é a próxima etapa, né? Fundamental para todo esse processo, tá? Cuidando com a quantidade de tinta que vai ser colocado, porque se colocar demais fica muito marcado. Então, assim, eu quero suavidade, então eu vou caprichar agora na suavidade, né? Vou começar aqui pela orelha. A gente vai trabalhar com jatobá, próxima cor. Então, onde eu passei pêssego, vou entrar agora com o jatobá, escurecendo, né? Vocês viram que eu botei bem pouquinha tinta. E detalhe desse jatobá é que eu faço uma diluição nele, tá? Eu não aplico ele puro na pele. Aí eu alcanço, sim, o meu tom suave que eu quero, né? Já vou começar a marcar aqui, ó, uma sombra. Aí, a gente já vai fazer aqui em cima também, ó, mais uma marquinha. Aonde tem cabelo, né, vai ter fio. Eu já vou fazer, ó. Eu quero, sim, fazer
essa diferença de cor aqui, tá? Ó, vocês estão vendo que tá bem marcado? É proposital fazer, sim, com essa marca bem fechada, né? E eu tô fazendo mais um risco aqui, ó, justamente porque a gente vai ter fios de cabelo. E isso aqui ajuda, tá? A deixar mais suave, mais delicado. Depois vocês vão ver como é que vai ficar. Agora, a gente vai começar pelos olhos, tá? Vou marcar a pálpebra principal aqui, ó, fazendo um contorno suave, delicado, deixando a parte de dentro mais clara nessa área aqui da metade do olho, mais ou menos, ó, eu vou escurecer, passando também o jatobá. Chegou aqui no canto, eu vou pegar o meu pincel, um pouquinho de tinta e vou suavizar lá pra cima, ó. Fiz aqui e vou fazer aqui também, ó. Suavizei só até uma parte, ó. Marquei bem o canto do olho dela, tá vendo? Esse é o objetivo. Os pontos que eu tenho agora são poucos, tá? Deixa eu pegar o filete. Vou pegar novamente mais um pouquinho de tinta, cantinho do olho até a metade. Eu vou passar e vou esfumar dos dois lados. Sempre respeitando o meu risco, tá, gente? Agora, a gente vai partir para o nosso nariz, para mim poder fazer o acabamento aqui, para não ficar muito marcadão, quero simples, né? Delicadinho. Eu vou marcar a parte aqui do narizinho dela, tanto de um lado quanto do outro, pegando pouca tinta. Vou trazer essa sombra para baixo. Vou marcar aqui, ó, a parte do narizinho dela, de um lado, do outro. E aí, gente, vem aqui, ó, um detalhe bem importante, tá? Por isso que eu falo, volto a repetir, vocês têm que fazer um risco bem feitinho e tirar tudo muito reto para chegar nessa etapa aqui, vocês não ter o nariz torto. Ele é fundamental que esteja bem riscado. Ó. Agora, com a sujeirinha que ficou no meu pincel, deixa eu tirar só um pouquinho aqui, tirar o excesso no meu pano. Eu vou marcar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Chegou aqui em cima, ó, também vou esfumar pra fora. Tá vendo? O narizinho já tá se formando, né? Ó, eu vou voltar, reforçar aqui. Vamos começar a fazer aqui, ó, a covinha dela, um risquinho. Sempre usando o pincel pra suavizar tudo, né? Boto pra dentro. Ela vai ter a covinha aqui, ó. Vamos lá no cantinho da boca, dou uma batidinha e faço um traçado.
Essa batidinha, ó, aqui no cantinho, eu dou uma leve sujadinha pros lados, né? Pra marcar a covinha aqui da boca. Mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, ó. Tô suavizando, né? Vou só realçar um pouco mais aqui desse lado. Marquei. Chegou aqui embaixo da boca, vou contornar e vou puxar pra baixo, ó, esfumo pra baixo. Vou marcar aqui também. Lembra que no cantinho que tinha um pouquinho de pêssego? Pois então, ó, lá vou eu detalhar bem aqui o rostinho dela e eu vou esfumar pra dentro. Suave, né? Tudo muito suave. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó, já tampo o meu risco, né? Só que esse lado, ele tem uma sombra. Vou pegar o pituá, pouquinho de diluente junto, pra suavizar mais. Vou marcar o canto. Aí, com aquele pincelzinho lá que tá limpinho, a gente só vem e esfuma. Vou marcar aqui, ó, também um pouquinho. Vou esfumar. Eu vou controlando tudo aqui, né? Chegou aqui no nariz, ó, na parte de cima, com o pituá, ó, eu vou marcar bem próximo do olho, de um lado, e vou marcar também do outro. Tá vendo? Suavizo. Me certifico que tá tudo bem certinho, né, gente? Vocês têm que fazer as coisas ficar retinha, né? Não vão fazer aí um... Aqui no olho, olha só, é tudo com o meu pincel, tá só sujo. Olha quanta coisa eu tô fazendo com o meu pincel sujo. Marquei. E do lado de cá também. Suavizando, né? Como eu falei, eu quero que marca, mas ó, tudo bem suave. Cantinho aqui do rostinho dela, ó, vou dar mais uma marcadinha também. Pronto. Seriam os pontos que a gente vai marcar. Só vou complementar agora aqui o contorno pra finalizar, né? Agora, a gente vai continuar no pescoço. Vou pegar o pituá, realçar, ó, esse canto aqui. Cantinho, vai lá em cima, ó. E vou realçar esse lado aqui também. Agora, a gente vai voltar a realçar aqui, ó, né, os pontos que eu quero. Passei a tinta. Usando diluente, eu só vou vir agora deixar harmonioso, ó.
Só tô reforçando, né, os pontos aqui, pra ficar tudo bem. E aqui, gente, ó, cada cantinho, né, como eu já tinha feito antes, com pêssego, vou voltar fazendo um reforço, né? Depois é só esfumar. Só tô reforçando aqui os pontos. Pronto, vamos para braço. Vou ter que tirar um pouquinho o zoom, pro bracinho entrar aqui, né, os dois. E daí aqui a mesma coisa, né, continuando, reforço o canto. Reforço o lado de cá também. Eu sempre trabalho com diluente, tá? Quando eu pego o pincel aqui, ó, pra esfumar, uso sempre o diluente. A minha misturinha, que ajuda, sim, fazer os acabamentos, fica tudo bem delicado e suave. Jatobá, cantinho do braço. De ambos os lados, ó. Mais a ponta, esfumo. Vai faltar só um pouquinho de tinta, coisa, né? E agora eu vou fazer o lado de cá também. Quando você for fazer um traçado com um pincel, que nem esse, por exemplo, um pincel de preenchimento, eu tô fazendo traços com ele, né? É possível, você tem que ter a mão firme na hora de estar trazendo esse traço, então você consegue fazer contornos, né? Não precisa estar usando um filete. Vou realçar, ó, bem no meio do braço dela. E agora, gente, ó, batidinha pra não sumir a marquinha, né? E pronto. Só vou fazer bem certinho aqui os acabamentos pra não faltar nada, né? Então, questão de sombra, profundidade. E aí, claro, quando estiver seca, eu venho fazer a luz, né? Para finalizar essa aula, eu vou secar. E vou trazer aqui para vocês, para finalizar
a questão aqui de luz, né? Eu acho, gente, que eu vou fazer mais vídeos dessa aula. De todas que eu vim trazendo, porque não fica comprida. Aí eu vou pintar a pele, então, na primeira aula. Na segunda, a gente vai pintar o rosto. Na terceira, vai ser o cabelo. E na quarta, vai ser a roupa. Será que eu faço isso? Eu não sei. Acho que eu vou pintar o rosto dela já junto. Aí fica cabelo e roupa depois. Aí vou fazer já. Vamos continuar. Não, eu ia ficar fazendo... Demorar fazer mais vídeo, mas aí fica muito comprido também, muito vídeo. Vou lavar os pincéis. Vamos começar então. Separa aí o branco. A gente vai preencher aqui. Eu vou deixar o branco subir um pouco pra cima da parte que vai ser azul, tá? A gente vai ter uma camponesa de olho azul morena. Pensa na lindeza que isso vai ficar, né? Ó, tô me certificando que eu tô botando a tinta no lugar certo. Fiz um lado. Agora eu vou fazer o outro. Eu tô cuidando para não pintar onde vai cílio e vai a parte mais escura aqui da parte de cima do olho dela, porque o branco, gente, ele mancha. Então, tem que cuidar desses detalhinhos, né? Vou entrar com o azul hortênsia, fazendo aqui a pupila dela bem redondinha, bem bonita. Pegando pouca tinta. Aí vocês têm que ver se tá certinho o tamanho da pupila. Como eu já tinha adicionado o branco, eu quero que ele clareie um pouquinho mais aqui no meio. Vou botar mais um pouquinho de branco e vou clarear. Fiz isso. Azul marinho e cinza chumbo. Vou colocar uma de azul marinho no pratinho. Limpei meu pincel e vou botar uma de cinza chumbo. Vou misturar as duas. Ó, foi esse tom aqui que eu ganhei. Cinza chumbo com azul marinho. Agora, eu vou tentar contornar a parte de fora, né, desse olhinho. E manter redondo, que é o principal objetivo. Vou vir com o meu pincel, ó, tirar o excesso que ficou em volta. E vamos pro próximo. A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui.
um olho vai ficar com detalhes diferentes do outro, né? Eles não ficam iguais, então. Agora, com a sujeirinha que ficou no pincel, lá em cima, eu vou jogar na parte azul clara dos dois lados. E aí, vem trazendo, dando batidinhas ele pra baixo, aí fazendo também uma sujeirinha na parte de baixo, ó. Tá? Sujo ele bem onde vai ter contorno. Faço a mesma coisa do outro lado. Mesma coisa. Eu não tô levando ele até lá em cima, porque aqui vai ter o cílio, né? O contorno, que vai ser bem marcado. Ó, fiz isso. Vou entrar com preto. De início, eu vou colocar preto diluído para fazer a primeiro aqui a bolinha, né? Então, gente, é o seguinte, ó, eu vou fazer o redondinho. Se faltar tinta em algum lugar, eu volto com o azul e preencho. Não façam com preto, porque senão vai dar diferença, tá? No tamanho da pupila aqui. Agora, para preencher no meio, eu boto o preto puro, para não ficar fosco, né? Não ficar fraco, sabe? O preto tem que ficar bem preenchido. Vou olhar aqui para ver se tá mais ou menos parecido. Em questão de tamanho, né? Ó, vou voltar pro meu azul marinho com cinza chumbo e vou preencher aqui, ó. Entenderam o que eu quis dizer? Eu não passei o preto. Pronto. Agora, com o preto, vou colocar num prato preto e rústico, fazer a sobrancelha dela, tá? O cílio, perdão. Aqui eu vou botar mais preto do que rústico. Misturo com água para fazer um fiozinho fino e soltinho, né? Aí tem uma coisa que eu gosto de fazer, não sei se vocês querem fazer também, fica à vontade, tá? Eu pego um pincel, no canto do olho aqui, ó, eu vou sujar ele pra cima. Isso é pra dar volume na sobrancelha, pra ela ficar bem marcada, tá? Então, é opcional vocês fazer isso. E até metade do olho, tá? Eu não levo daí ela inteira. Gente, pra fazer o cílio, eu sempre faço o seguinte, ó. Eu tenho dois tipos de pincel aqui. Na verdade, é o mesmo. Só que um deles eu deixo só pro cílio e o outro pra fazer várias coisas. Então, assim, cílio, fiozinho fino, do cabelo. Eu uso esse, tá? Porque a gente vai usando esse aqui, ó, no dia a dia e não tem aquele cuidado, né, que é pra ter. Ele vai abrindo, quando for fazer um cílio, por exemplo, aí já fica grosso. E se tu cuida desse aqui só pra isso, ó, ele fica sempre fechadinho, né? E uma coisa que eu faço é passar os pincéis, depois que eu termino de trabalhar, no sabonete.
esses aqui, ó. O pincel 421, eu passo no sabonete porque as cerdas elas ficam unidas e fica tudo retinho. Aí eu só lavo antes, né, pra não botar a coisa junto. E esses aqui, ó, que é o da 522 da Castelo, esses aqui são da Márcia. Eu também passo pra deixar, ó, tudo unido, né, tudo retinho. Isso hidrata e não deixa o pincel ficar todo espalhafatoso, né, todo feio. Tá? Fica a dica aí. Então, pincéis de cerda macia, por exemplo, que nem esse aqui, ó, que é da Castelo também, que é o C556, ele é um pituazinho, ó, ele tá duro, porque eu passo o sabonete para ele se manter fechado. Quando eu lavo, ele fica com a cerda macia, bonita e não fica todo espantado. Beleza? Fica a dica aí para quem quiser, né, fazer. Agora, para começar a fazer o nosso cílio, o movimento, né, sempre vai ser desse lado aqui. Como eu disse, ó, ela vai ter um cílio bem comprido. Ó, eu vou voltar a retocar ali, ó, porque eu tô vendo que tá faltando tinta. Entenderam? Ó, aqui, beleza, já passo o preto. Viu como é importante a gente fazer tudo bem certinho? A gente tem que cuidar, né? E agora eu só vou continuar aqui fazendo os meus cílios. Quando chegar da metade do olho pra cá, ó, diminui um pouquinho. Ó, vou fazer o contorno aqui, ó, e eu já tô vendo que eu preciso adicionar mais preto aqui. Agora eu voltei pro rústico com o preto, fazendo o cílio. Agora na parte de baixo. Deixa eu só arrumar aqui uma coisa, gente, antes. Onde é que tá? Aqui. Ó, vou voltar pro rostinho de boneca. Eu vou passar aqui embaixo do olho. Desse lado e desse lado aqui também. Você já vão entender. Agora com o preto e o rústico. Eu vou vir fazendo o cílio. Aí eu faço primeiro o contorno, pra mim não me perder. Ó, contorno fininho. Eu já tô deixando a visão aqui bem próxima pra vocês, tá?
Agora eu vou sujar o meu pincel, que nem eu fiz antes. E eu vou esfumar, ó, aqui no canto. Aqui também. E sim, depois vem fazendo o cílio. Fiozinhos pequenos, não tão compridos, né? Que nem a gente fez o de cima. Com a cor rose. Vou pegar só a pontinha e vou passar aqui, ó, cantinho do olho. De um lado e também do outro. Um pequeno contorno, ó, faço aqui daí. E eu vou ainda trazer um pouco mais pra baixo esse cílio, tá? Conforme eu tô vendo aqui a necessidade, ó, eu trago um pouquinho mais pra baixo. Marcar bem o canto. Agora, gente, ó, eu vou fazer só alguns fiozinhos, assim, pontinhos, né? Aqui em volta, ó, pra realçar um pouco mais esse olho. Vou trazer um pouquinho mais aqui de rústico pra baixo. Eu vou tampar aqui rapidinho. No meu branco, eu vou colocar um pouquinho de soro. Pra dar uma amolecida, porque tá... Como ele endurece rápido, meu Deus. Vamos iluminar o olho já? Vamos lá. Com branco, ó, bem em cima da pupila, deixando um espaço lá em cima, tá? Ele não fica em cima aqui do preto, ó. Ele vem um pouquinho pra baixo. A gente vai botar um ponto aqui. Aí, vai ter outro ponto do lado. Mais um pequenininho aqui do lado. E vamos pro outro lado também, ó. Vai ter um grande desse lado aqui. Um pequenininho, calma aí que eu tenho que aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Aí, um pequenininho. Vai ter um pontinho branco aqui, assim, ó. E o outro aqui, ó. Deu. Mais umzinho aqui, tá? A luz do olhinho dela tá pronta. Deixa eu pegar um pincelzinho. Vou deixar secar bem esse olhinho, pra depois a gente vir fazendo a luz daí. Que tem aqui em volta, né, do olho e do rostinho dela. Vamos fazer agora a bochecha. Ó, vou fazer já o blush dela. Rosa chá, movimento circular bem suave. Encosta no cantinho aqui da bochecha, tá? Os dois lados. Daí você vai passando e vai vendo aí a tonalidade, tá? Vou lavar meu pincel
Pra dar uma suavizada aqui no tom da pele. Ó. De um lado e do outro também. Com o rose, pra fazer a boquinha dela, e o rosa antigo. Onde é que eu botei o rosa antigo? Tá aqui. Vamos começar a fazer, então, a boquinha dela? Ó, primeira coisa, tá? Eu vou continuar o meu contorno aqui no meio, com o rosa antigo. Marquei. Eu vou trazer pra baixo. Meu pincel tá sujo. Legal. Já vou vir com o rosa antigo lá em cima, fazendo o contorno da minha boquinha. Ó, traz ela pra cá. Vou fazer o outro lado. Traz ela pra lá. Eu vou esfumar pra dentro. Continuando com o rosa antigo, fazendo contorno na parte de baixo. Trago pra dentro. E também, ó, eu vou trazer até no canto aqui, ó. Fizemos isso, ó. Já vou limpar meu pincel, agora a próxima cor. Com o rose, vou marcar a parte de baixo. E também marco a parte de cima. O rostinho de boneca, a gente vai fazer o brilho aqui no meio. Em cima não vai ter, tá? Só vai ficar aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais. Branco. Aí você vai pegar um pouquinho de branco, gente, e agora a gente vai começar a fazer uns tracinhos, ó, pequenininhos aqui, pra dar uma luz, né? E depois disso, dá uma batidinha bem de leve em cima. Referência que não borre onde tem que ter sombra. E realcei de novo na parte de baixo. Agora com rústico diluído, vocês vão fazer um pontinho bem no meio, puxa, mais um pontinho do lado de cá e puxa, só que ela não vai até o final. E aí, assim, aqui no meio, ó, a gente dá uma sujadinha com rústico. Beleza? Já vou aproveitar a tinta, vou marcar o narizinho dela aqui no meio, ó, de um lado e também do outro.
Pouquinha tinta. Tirei o excesso. Vou aproveitar a minha tinta de rústico e já vou fazer a sobrancelha dela, né? Ó. Seguindo aqui o risco. Como já conhecem o meu serviço, para quem conhece, né? Sabe que eu não gosto de deixar a sobrancelha muito forte, ela fica mais delicada a minha. Beleza? E venho com um pincelzinho fino, diluído, o meu rústico, né? E dou umas pinceladinhas, ó, só pra fazer aqui o fiozinho, né? Gente, é isso aí. Falta ainda toda a luz, tá? Tem bastante coisa pra fazer ainda. E tá quase lá. Vamos começar então a iluminar? Agora dá. Agora eu vou pegar uma de palha, uma de branco. Vou misturar as duas com um pouquinho de água. Eu coloquei mais uma de palha, tá? Daí aí vocês controlam a tonalidade que vocês querem. Eu quero que ela fique um palha bem clarinho, não branco, mais o palha. Tiro o excesso no prato, no pano, perdão. E aí a gente vai começar a fazer agora a nossa luz. Aqui no canto do olho, movi uma meia lua para cima e para baixo. Vamos pegar o outro lado também. Pincel filete, a gente vai fazer o traçado aqui, ó. Isso daqui, perdão por não ter feito antes, tá? De fazer o cílio. Então, assim, se precisar, retoque o cílio, tá? Tem que fazer antes de retocar o cílio, de fazer o cílio. Desculpa aí, depois eu vou retocar meu cílio de volta. Cantinho do olho, ó. Aqui na parte de baixo, vou botar um ponto aqui também. E aí, a gente vem dando batidinha pra não sumir, certo? A sobrancelha dela, ó, fiz aqui meu ponto de luz, vou marcar. Aí, do lado de cá também tem. Suavizo, né? Vamos pegar aí o pituar no centro aqui, ó. A gente vai iluminar. Bem no meio da testa, você espalha um pouco e traz ela pro nariz. Vamos fazer também um foco de luz, ó, bem abaixo aqui do olho, tá? Perto da bochecha. Só tem que cuidar é com a tonalidade, né? Para que ela fique suave, né? Não fique aquela coisa berrante. Ó, pontinha do nariz tem a covinha aqui. A gente vai botar ele mais ou menos aqui, ó. Vou fazer batidinha para não perder a primeira vez e deixa secar. Cantinho do nariz, suavizo. E lá vem eu de novo, ó.
Vou fazer a luz aqui na parte de baixo, sobe para um lado e sobe para o outro. Suavizo. Vamos na boca, ó. Faço aqui, faço contorno aqui. Puxo pro centro. E suavizo. Vamos fazer o contorno bem no meio do lábio. Ó, marquei. Puxo um pouquinho pra cima, aqui. E suavizo, ó. Confere, ver se ficou reto. Aí, vem com contorno, continuando aqui, ó, o contorno pra boca, né? E eu puxo um pouquinho pra dentro, ó, suavizo. No queixo, coloquei, ó, a cor. E eu vou esfumar em volta. Aí, vocês vão colocando conforme vê necessidade, né? De mais luz, menos luz. E vocês veem aí. Ó, cantinho do rosto. Fiz aqui um contorno e eu vou vir com o meu pincel e vou suavizar. É um brilho bem suave. Aqui é a mesma coisa. Suavizo também. Esse daqui, ele vai até no pezinho da orelha. Aqui, ó. Ó, cantinho da boca. Esfumo. Movimento circular. Vou voltar aqui onde eu passei antes, ó, eu vou marcar de novo e vou fazer novamente batidinha, porque vocês viram como ele apagou? É o brilho, né? Na orelhinha dela, na parte de baixo, a gente vai fazer um traço de um lado e do outro. E o brinco vem depois, tá? Por isso que eu tô pintando normal, né? Pra aí, quando vir o brinco, não precisar se... Agora, gente, ó, nessa etapa aqui do pescoço dela, aqui a gente vai colocar suavizo. Vou colocar aqui também, ó, é uma quantidade bem considerável, né? Tô marcando meus pontos de luz, ó, aqui, sempre pegando pouca tinta, aí vocês vão botando conforme vocês veem necessidade, tá? Um pouquinho na parte de baixo. Chegou aqui no pescoço. Também a gente vai colocar um pouquinho. Na parte de dentro. Aqui onde tá o triângulo. Aí. E agora, para finalizar os braços, só um pouquinho, tá? Vou pegar com pituá mesmo. Um pouquinho de branco, um pouquinho de palha. Ó, bem no meio, vou dar batidinha. E eu vou esfumar.
É só isso, tá, gente? Mais nada. Bem em cima aqui, ó, só um pontinho de luz e fechou. É isso aí. Claro que esperando secar, eu vou vir onde preciso retocar mais. Aí eu venho e retoco, né? Como eu falei, tudo tem que ter retoque. E é isso aí, galera. Aula concluída, a primeira etapa. A gente fez isso, então, né? Tomzinho de pele aí. Pra quem tem dificuldade, pintar nariz, boquinha, o próprio narizinho, né? Ó, vou voltar aqui, ó, com o branco puro. Coloquei a tinta. Agora ela vai ficar lá, ó. Tá vendo? Agora iluminou. Beleza, gente? Aí a gente finaliza por aqui a aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, porque tá sendo feito com muito amor e carinho pra vocês, né? A camponesa vai ficar linda, garanto. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Gente, não esqueça, ativa o sininho. Você sempre será notificado aí com pinturas novas no canal. E vai ter muita coisa linda daqui pra frente, hein? Fiquem atentos, tá bom? Vai ficar na descrição do vídeo guia de cores e mais risco para quem quiser pintar essa fofa. Vou disponibilizar o risco, tá, gente? Me aguarde aí que eu já posto a segunda videoaula. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.